Então vamos lá. O primeiro passo é você ter de forma clara o que você quer, né? Então, como bem, o primeiro passo é saber o que eu quero. Eu, como profissional, eu tenho que definir o que eu quero. E dentro daquilo que eu quero sucesso, dinheiro, fama, vocação, realização. O que eu busco ou o que eu busquei quando eu fiz opção por estudar direito? A minha escolha lá atrás, né, que antigamente era vestibular, eu ia até falar, mas hoje já não é mais vestibular, né? Hoje já é a prova do Enem. Então, por que eu fiz a opção por direito? Eu tenho vocação para isso? Eu quero uma realização nisso? Eu quero ter fama, dinheiro? O que eu, como profissional, quero para a minha vida? Até mesmo porque qualquer candidatura que seja feita para uma vaga em algum escritório ou alguma empresa, os profissionais que fazem o processo seletivo sempre perguntam justamente o teor do que nós temos aqui. Onde você quer estar daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? Nós, como profissionais, temos que ter isso em mente. O que eu estou planejando para a minha carreira? O que eu almejo como profissional? O que eu quero me tornar? O que eu estou fazendo para me tornar aquilo que eu almejo? Porque sempre, em todos os momentos da vida, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio na hora de escolher uma roupa, na hora de sairmos, na hora de acordarmos, na hora do almoço que vamos comer. Ou seja, em todos os momentos da nossa vida, a gente está exercendo o nosso livre-arbítrio. Todos, até nas coisas mais corriqueiras. Como, por exemplo, qual sapato amarrar primeiro, direito ou esquerdo? Eu faço uma opção. Algumas delas a gente faz automaticamente, nem percebe que está fazendo uma escolha. Mas nós estamos fazendo uma escolha. Eu hoje estou com essa camisa aqui cinza. Por quê? Porque eu abri o meu armário e escolhi essa camisa cinza para colocar. Então, principalmente para quem está iniciando, o momento de você decidir o que você quer para os próximos anos é agora. Pense no sacrifício que você já passou nesses 5 anos, nas dificuldades que você já passou para chegar até esse momento de se tornar um advogado. Para você justamente poder imaginar daqui para frente o que você almeja. Então, se você quer ter uma chance, se você acredita no seu potencial, porque todos nós, né, temos aquele instinto que poxa, eu queria ter uma chance, queria ter uma oportunidade. Vários rezam, vários pedem ajuda, nada contra. Mas todos nós sempre buscamos, numa terceira pessoa, uma chance, uma oportunidade. Oportunidade de quê? De resultados, e normalmente só se pensa em questão financeira. Só que vocês lembram lá atrás do que eu falei? Que nós temos que definir o que a gente quer? Eu tenho um colega que ele advoga por causas para várias ONGs. O intuito dele é filantrópico. Não dizer que ele não ganhe, mas o objetivo dele não é o financeiro. O que ele almeja como resultado é o cunho filantrópico. Então, isso nós temos que ter bem claro e definido na nossa cabeça. Se me dê licença, tem que beber uma aguinha aqui. Então, quem não gostaria de ter uma diretriz profissional para seguir? Pois é isso que a gente está tentando trazer aqui para vocês. Uma opção que vocês possam seguir e se desenvolver. Porque a advocacia profissional não é para os fracos. Mas não é mesmo. É difícil? É. Tanto é que eu queria até pedir uma gentileza a vocês.
porventura, quem tiver me assistindo nesse momento e não tiver interessado em advogar, em ser advogado, em ter um escritório de advocacia, por gentileza, não precisa perder o seu tempo me assistindo, não, que nem bonito eu sou, entendeu? E eu aqui estou procurando falar para quem quer ser advogado, para quem quer trabalhar com a advocacia. Porque, que nem nos diz aqui no próprio slide sobre Pinto, a advocacia não é profissão para covarde. E não é mesmo, e nem para fraco. Porque é difícil? É. Vocês lembram da dificuldade toda que eu passei para vocês? Da concorrência que existe? Sim. Só que nós também temos um mercado inteiro à disposição. E a gente acha que somente advogado só serve para processo. Para fazer processo. Ah, não, aí avisa o vizinho, tudo mais. Não, tem um processo. Processo judiciário. Quem já atuou como estagiário, quem tem uma noção e acompanha o mercado, sabe que o país inteiro está em crise. E o judiciário não estaria de forma diferente dessa crise. Então, a gente sabe que também, para iniciar a advocacia, apostando somente no judiciário, nós estamos lascados. E aí, vamos avançar um pouquinho. Essa foto, até eu me dei o trabalho de colocar aqui para vocês no slide, porque mostra realmente que para você ser advogado, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Por quê? Porque requer requisitos, entendeu? Essenciais para que você obtenha resultado. Gente, que nem eu disse, médico, nós temos vários, de todos os tipos. Não temos? Temos. Nós temos arquitetos, temos engenheiros e temos também advogados. Que para você obter sucesso, para você obter resultado, tem alguns requisitos, sim. E quem não se encaixar nesses requisitos, também não há problema nenhum. Você tem a opção de concurso público, você tem a opção de trabalhar como advogado em algum escritório, você tem a opção de trabalhar em alguma empresa. Não há problema nenhum em relação a isso. Mas quem quer ser advogado, quem quer ter escritório de advocacia e quem quer buscar resultado para a sua profissão, para fazer jus àquilo que investiu, vamos começar a apresentá-los. Tá? Lembrando da máxima que a advocacia não é para covarde e nem para fracos. Perfeito? Vamos avançar então. Determinação e perseverança. Isso é a mola mestra de qualquer profissão, principalmente na advocacia. Aí eu posso falar para vocês de cadeira. É dificílimo. Vamos criar aqui uma situação, falando que é a da maioria, né, de você ter um cliente, aí você entra na justiça com um processo qualquer, aí você tem que explicar ao seu cliente da razão que depois de 3 meses, de 4 meses, dependendo da vara e do tipo de ação, não foi despachado ainda nem o CITSE. É difícil? É difícil você lidar com o judiciário de uma forma geral? É funcionalismo público. É difícil você lidar com a magistratura achando que é Deus? É difícil. Quando a previsão constitucional que não há hierarquia entre promotor, juiz e advogado. Essa estrutura que os nossos magistrados imaginam para si seria adequada para os Estados Unidos, que é o Common Law. Totalmente diferente da nossa estrutura aqui. Mas nós temos que nos deparar com isso? Temos. Temos que ter honorários de sucumbência lá no máximo de 10%. Tivemos uma dificuldade recente, né,
em relação às prerrogativas previstas pelo advogado. Então, determinação e perseverança são fundamentais. Perfeito? Vamos avançar. Garra e disposição. Esse exemplo, inclusive, aí é justamente de Davi e Golias. Porque você que está começando, né? Aí você pensa assim, caramba, como é que eu vou competir? Do absoluto zero, não tenho nada. Como que eu vou conseguir competir com um escritório grande já estruturado? Como que eu vou conseguir cliente? Porque todo mundo acha que a captação de cliente é a única solução para se montar um escritório. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão errados. Captação de cliente faz parte, sim. Mas se você captar o cliente errado, você vai ter dor de cabeça pra caramba, vai ter trabalho pra caramba e vai continuar duro. E cheio de cliente. Então, não é somente a captação de cliente a solução. E você tem que ter muita garra e disposição para trabalhar. Trabalhar muito. Não é pouco não, gente. Advogado trabalha pra caramba. Aí a gente vem, né? Poxa, aí agora tem o recesso do final do ano. Bacana. Né? Poxa, até o dia 20 de janeiro os prazos estão suspensos. Pois eu queria compartilhar com vocês uma coisa bem simples. Eu não lembro a última vez, não, me esforçando um pouquinho, se eu não me engano, eu acho que foi em 2013, foi isso, 2013, que eu consegui tirar 20 dias de férias, juntando com o carnaval. Mas não tem essa questão de prazo? Sim, se eu for um advogado que só trabalho com o judiciário. Agora, se eu busco outras formas de obter honorários, se eu faço outras atividades, eu não posso me dar o luxo de simplesmente me afastar um período tão grande. Então a gente aproveita o recesso de final de ano, aproveita feriado prolongado, aproveita carnaval, a gente vai aproveitando brechas existentes ao longo do ano para também nos recompormos, né? Porque isso é fundamental. Então tem que trabalhar muito? Tem sim. Uma questão também extremamente relevante é a questão da autoconfiança. Se nós não acreditarmos em nós mesmos, como é que os outros acreditarão na gente? E esse é um problema, às vezes, muito relevante que ocorre principalmente quando está se iniciando na advocacia. Né? Quando se está iniciando, se tem aquela questão, poxa, mas será que eu vou ser capaz de conduzir o processo com o cliente? Será que eu me sinto confiante para atender um cliente? Né? Porque antes de nós termos um cliente, nós temos o atendimento a um possível cliente. E esse atendimento é de fundamental importância para que aquela pessoa se torne um cliente ou não. Porque a hora que nós vamos dar a consulta, a gente tem uma expectativa dele se tornar um cliente. E aí vem a questão da insegurança em relação ao que falar, a insegurança em relação aos honorários, né? Que a gente vai estar abordando também isso mais adiante. Vamos avançar, gente. Princípios, honestidade e integridade. É fundamental, já basta o que o mercado acha relacionado ao advogado, né? Que advogado é safado, que é isso, que é aquilo. Todas as profissões têm bons, maus, tem médios, tem honestos, tem desonestos, né? Por exemplo, o caos que nós estamos vivendo no Brasil tem uma grande parte de políticos envolvidos, desonestos? Tem. Mas você também tem uma parcela que é honesto? Tem. E na advocacia não seria diferente. Agora, se você quiser construir uma carreira, você tem que ter em mente que esse princípio da honestidade e da integridade são fundamentais, porque se você não os tiver, você tem vida curta. Aquela história de que mentira tem perna curta é a verdade já falada pela minha avó, que dirá pela minha bisavó. Porque em algum momento a verdade vem à tona.
e você às vezes botar em risco uma carreira que você tem a possibilidade de desenvolver ao longo da sua vida inteira, né? Pelo menos a maioria das pessoas faz uma opção por uma profissão para exercê-la a vida inteira. É por identificação com aquilo e não por aventura. Então, você tem que ter moral, ética e caráter na condução disso. E que o cliente percebe a sua condução. Quando você as tem, isso é certo e notório. Saibam que não existe outra forma de conduzir isso. Perfeito? E aí a gente entra também numa questão extremamente relevante para vocês. Advogado tem o hábito de achar que sempre o conhecimento é sinônimo de competência. Esqueçam isso, esqueçam. Para isso que está esse slide aí. Competência é igual a achar que é conhecimento, habilidade e atitude. Então vamos dar aqui um exemplo simples. Vamos supor que você detivesse 100% de conhecimento jurídico, coisa que é humanamente impossível para qualquer pessoa, mesmo que seccione dentro de uma área. É impossível. Você só teria 1/3 de competência. Pessoal, por que eu estou passando isso aqui de forma clara para vocês? Porque você não precisa achar que acabou de se formar agora e que você tem que fazer uma pós, que você precisa depois de um MBA, que você precisa de uma especialização, que você precisa para se tornar capaz. Se você tiver os outros 2 ingredientes, você tem uma competência maior do que alguém que tivesse 100% de conhecimento. Não vamos aqui ser ingênuos de achar que ele está falando que o advogado não tem que saber. Não, lógico, tem que saber muito. Mas o que eu estou dizendo é que não há a necessidade imediata de que você tenha que condicionar a sua competência, a sua realização profissional, ao seu desenvolvimento profissional a estudar. Não. O estudar faz parte? Lógico. É necessário? É. Atualização? Sim. Aprimoramento? Sim. Especialização? Sim. Mas não é só isso. Se você tiver todo o conhecimento e não tiver habilidade e atitude, você não consegue nada. Nada. Quantas pessoas, não precisa ir longe, garanto para vocês que cada um de vocês tem o conhecimento daquele aluno até na faculdade que só tirava coeficiente de rendimento de 9 não sei quanto, tudo mais e tal. Pô, bacana. Fez isso, fez aquilo outro e tal. E é um péssimo profissional. Ele pode até conseguir. Ninguém está dizendo que não consegue. Ninguém está dizendo que não faz parte. Agora, se você não associar os 2 outros requisitos da competência, o conhecimento por si só não faz milagre. Perfeito? Estejam certos disso. Outra coisa que é importantíssima é lealdade e comprometimento à profissão que vocês escolheram. Vocês não estão advogados. Não existe eu estou advogado. Ou você é advogado 24 horas por dia, ou você não é advogado. Ou você está advogado. E eu já disse que para aqueles que pensam em que eu estou advogado, não precisa perder tempo em me ouvir aqui não. Vamos dar andamento somente para aqueles que efetivamente tenham interesse na advocacia. Perfeito? Então, o que ocorre? Precisa-se ter uma lealdade e um compromisso de que vocês estão comprometidos com vocês mesmos. Perceberam isso? Ser advogado é ser advogado dormindo, nas férias, acordado, no almoço,
no jantar. Bom, e uma das coisas principais, você, de qualquer maneira, é que é o dono e o senhor do seu destino. Todos nós temos uma possibilidade de estarmos nos renovando e de estarmos escolhendo e de estarmos fazendo uma opção aqui e ali a cada momento. Isso é o que vai determinar o que cada um de nós efetivamente queira para a sua vida. Perfeito? E isso serve para tudo, não só no cunho profissional. Nós temos plena liberdade de escolhermos com quem a gente namora, com quem a gente casa, com o tipo de amizade que eu tenho. E por que isso tudo? Porque, que nem eu falei, nós temos o nosso livre-arbítrio de escolher qualquer coisa na nossa vida.